Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei sinceramente se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de podcast em áudio e vídeo também. Eu tô aqui hoje com o Arthur Gutila, que ele é Head de Startups da Raketo. Tudo bem, Arthur? Como é que você tá? Tudo certo, Guido. Prazer falar com você. Obrigado pelo convite. E vamos nessa. Vamos nessa. Eu que agradeço você pelo seu tempo também. O Arthur, me dá um panorama da Raketo. Quanto tempo que ela tem de vida? O que ela é? Ela deve ser uma empresa de investidora de startups, eu estou enganado. Boa. Então a Raketo, o Fred, nosso CEO, lançou a Raketo em aproximadamente agosto de 2022, tá? Então é uma empresa recente, mas com pessoas com histórico muito legal, com passagens boas no mercado de startups. Então a gente veio para fazer a conexão, principalmente entre investidores e empresas e startups que precisam desse dinheiro, da captação desse investimento. O sonho grande do Fred é que todo investidor da B3 tenha no mínimo 5% do patrimônio, né, diversificado em investimento de startups. Então a gente migra de um capital de investimento que você é um pouco mais passivo, né, no sentido de você deixa o seu dinheiro lá, você analisa, lógico, a empresa, para o investimento que você proporciona e incentiva a inovação e a produção de tecnologia no país, né? Então a Raketo é uma empresa que conecta os investidores com as startups e também apoia os empreendedores da maneira que for possível, tá? Então a gente tem uma rede de mentores, a gente tem também parceiros que a gente conecta com ofertas especiais, então plataformas de tecnologia que tem um serviço para gerenciamento de infraestrutura. A gente faz uma parceria para eles oferecerem condições especiais para as startups. Então basicamente a gente é o melhor amigo das startups, mas ao mesmo tempo a gente sabe que nessa jornada de ser o melhor amigo, uma das partes mais importantes é, de fato, o levantar capital, né? Então, o investimento, receber esse aporte. Sem dúvida. Existe algum setor do mercado que vocês estão mais de olho ou não importa? Apareceu com um projeto viável, né? Isso é importante. Bom, e não um projeto de PowerPoint mais, né? Exato. A gente vai falar isso depois. Exato. Tá valendo. A gente é agnóstico no setor, a gente analisa todos, mas o Fred ele tem uma tese de investimento que ele criou, porque ele tem um track record, ele tem um histórico de sucesso, que ele descarta algumas opções, não de cara, mas a gente sabe que tem alguns mercados que são um pouco mais difíceis de atuar, né? Então, por exemplo, GovTechs, a gente não descarta, mas a gente toma muito cuidado ao analisar. É muito difícil esse relacionamento direto com frentes governamentais e tecnologia, né? Disrupção. É muito delicado, né, cara? É muito delicado, exato. A gente aceita, a gente analisa, mas a gente toma mais cuidado. Entendi. Qual o mercado, na tua opinião, hoje, que está mais propenso a lançar startups? Tá, o Brasil ele é uma referência em fintechs, né? Então a gente vê, até pelas características da nossa população, de ter uma população muito desbancarizada, por ter uma população que está acostumada também com todo esse... a gente vê diversos aplicativos lançando, né? Nubank, Inter, tentando migrar de um modelo só de bancões para algo mais moderno. Então a gente acaba sendo disruptivo no mercado de finanças, tá? Open Bank veio aí, foi um exemplo para todo mundo. O Pix é um case internacional. Então o brasileiro tem naturalmente esse viés de empreender e inovar no mundo financeiro. Mas acho que tem diversos aí que a gente tem ampla possibilidade de inovação no Brasil. Health Techs, eu acho que é um segmento que no Brasil também saúde, tem muito a explorar. Isso, saúde. E na pandemia a gente também viu muitas EdTechs, que é no mercado de educação. Acho que são 3 segmentos que, no meu ponto de vista, tem muita coisa para ser feita ainda. Você tocou em Pix aí. Outro dia entrevistei um executivo aqui de meios de pagamento e eu fui surpreendido com uma declaração dele, cara. Eu não sabia disso, sinceramente. Ele falou que o Brasil não é o único país do mundo que tem um Pix. Quer dizer, Pix é só aqui porque chama Pix. Agora, o México lançou antes da gente.
outros países também lançaram antes da gente o mesmíssimo sistema de pagamento. Eu não sabia disso. Eu sempre achei que o Pix era uma invenção brasileira e não é, não. Eu acredito e entendo que o Pix ele tem particularidades que fez ele ser um case tropicalizado, internacional. sem dúvida. É um case, não dá para negar, né? Exato. É um case. Agora, existem níveis de startups, né? Quer dizer, vamos informar o mercado, porque o meu público ele é bastante variado, né? Ele tem desde o corporativo mesmo até usuários finais, né? Você tem níveis de startups, por exemplo, você está em casa, você, vou criar uma startup, fazer uma brincadeira aqui, perdi meu emprego, então vou criar uma startup. O cara acha que ele é bom em alguma coisa, né? Como é que ele sai atrás do investimento, cara? Ele tem que montar o quê? Boa, você tocou em 3 pontos que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Primeiro que eu acho que no momento que a gente está atual de mercado, momento de relativa crise, talvez não uma crise como o Covid, que não foi tão catastrófica. É outra coisa. A gente vê com uma população sendo demitida um momento muito legal no sentido de exige a criatividade e a união da sociedade. Sim. Quando exige a criatividade da sociedade porque os empregos estão faltando, normalmente é esse cara que vai chegar em casa, sentar, putz, eu não tenho mais emprego, eu vou abrir uma empresa por necessidade. Sim. E são nesses momentos, com esse tipo de crise, que nascem startups mais disruptivas. Tá. Então, em 2007 e 2008, quando teve a crise nos Estados Unidos imobiliária, nasceu Uber, nasceu Airbnb, nasceu Spotify. Agora, no Covid, com a necessidade forçada e, infelizmente, infeliz, né? Nasceram diversas startups para digitalizar processos, né? Sim. Então, talvez esse momento atual, que a gente está passando por um momento de demissões em massa, seja um momento bem legal para esse cara chegar em casa e falar, preciso abrir uma empresa. Como que vou atrás do dinheiro? Primeiro princípio de tudo é que você precisa... O dinheiro mais valioso é o dinheiro do seu cliente. Claro. Então, o ideal seria você sempre saber vender o seu projeto, o seu serviço, o seu produto, tá? Quando a gente fala de startup, que é o terceiro ponto, já volto para a questão do investimento, mas startup, você tem que lembrar que ela é uma empresa rápida, ágil, escalável, que resolve um problema real. Sim. Então, não é tudo que é startup. Se você fala que, putz, eu vou vender comida da maneira tradicional, não é uma startup. Não é startup. Quando a gente fala de investimento em startup, então empresas que resolvem problemas reais de forma escalável, normalmente o que traz a escalabilidade é o uso da tecnologia. Existem algumas fases de investimento. Então, acabei de fazer o PowerPoint. Tô começando minha ideia. Eu preciso de gente que acredite em mim, seja eu mesmo, botando meu próprio dinheiro, seja meus amigos, minha família, ou outras pessoas que você achou na sua jornada, né? Ex-chefe, enfim. Sim. Esse momento a gente chama de FFF, né? Friends, Family and Fools. Tá. Que seriam as pessoas que caem na sua ladainha. Na sua conversa. Na sua conversa. Depois disso, a gente vem para um momento de investimento anjo. Então, uma pessoa física, normalmente, que acredita no seu potencial. Depois a gente tem a etapa de pre-seed, seed, e começa a Series A, B, C, até a última rodada, enfim, que seja até o IPO, né? Então, até ir para uma bolsa de valores. Exatamente, porque tem empresas que já faturam legal, né? Já faturam bacana, estão estabilizadas e tudo mais, que se auto-intitulam startups, apesar de ter já 15 anos, 10 anos de vida, né? Como é que é isso? Dá para entender como startup uma empresa dessa, por exemplo, que fatura aí, sei lá, 100 milhões por ano, 50 milhões por ano? Eu já vi isso, por exemplo. Eu acho que o espírito de startup continua. Acho difícil, até mesmo quando a gente vê essas big techs que um dia foram startups. Foram. A gente sabe que a cultura... tá no mesmo direcionamento, mas é impossível ser a mesma comparando uma empresa de
100 mil pessoas Claro. para uma empresa de 10 pessoas, Claro, né? claro. Então, elas já foram startups, elas permaneceram... E é até legal a gente falar que são startups ou foram startups para ser exemplo, para você entender, olha, você começou pequeno como eles e você pode chegar a se tornar grande como eles, né? Mas a gente tem até um período de idade que cada pessoa ou cada entidade utiliza para denominar se ainda é uma startup ou não. Já vi gente falando que é um período de 10 anos para estar sendo considerado startup, depois disso não é mais. Então, depende um pouco. Então, você sabe que algumas pessoas me perguntam, porque sai na mídia, né? A mídia... uma das primeiras aulas que tem em jornalismo é o seguinte, cara. Fala assim, se o cachorro mordeu uma pessoa, não é notícia. Se a pessoa mordeu o cachorro, é notícia, né? Esse é o primeiro dia de aula de jornalismo. Então, de vez em quando, pinga uma matéria dizendo que o Uber ainda não dá lucro. Né? Aí as pessoas vêm me perguntar, né? Assim, escuta, como é que o Uber não dá lucro, cara? Como é que... Ele é uma startup ainda? Ele é considerado uma startup ainda? Porque tem muito investimento pendurado nele ainda, né, cara? A gente entra na mesma perspectiva. Normalmente, quando a gente já tem uma empresa que fez o IPO, né, que então foi listada em uma bolsa de valores, a gente já descarta... Já não é mais, né? Já não é mais. O Uber, sobre essa questão de dar lucro ou não, também estamos num momento de mudança, que as coisas estão se misturando, mas um dos formatos de startups disruptarem e se tornarem empresas realmente globais e que conseguem ter um impacto tecnológico ao redor do mundo inteiro, é justamente pensar em primeiro ter a aquisição desse cliente e depois ter lucro com ele, né? Então, primeiro a gente ganha essa base de clientes, primeiro a gente tem os 1.000 clientes para depois vender para eles, cobrar deles. Então, nessa perspectiva, a Uber começou a dar lucro, ou deu lucro pela primeira vez, super recentemente, né? Exatamente. É igual o Twitter, né? O Twitter vai na mesma vibe também, né? O principal foco do Elon Musk agora com a aquisição do Twitter era justamente deixar a rede mais rentável, né? Exatamente. Então, as startups tinham esse modelo, acho que agora com os juros altos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, a gente está migrando para um novo patamar de crescimento sustentável de startups. Isso a gente olha muito lá na Hackett, então a gente olha muito não mais para um crescimento acelerado, sim para um crescimento sustentável, que você tenha clientes e não seja só gastar dinheiro para, às vezes, conseguir esse cliente, mas não monetizar ele. Sim. Então, muito da estratégia era aquisição rápida de cliente e depois a gente vê de monetizar. Hoje em dia não está mais assim por conta do cenário do mercado. Tá. Na Hackett, vamos pegar a Hackett. Qual é que é a decisão de investir em uma empresa? De quem é? É de um grupo de investidores? É de um grupo de pessoas? É o quê? O que é analisado para falar, puxa vida, vale a pena a gente aportar nessa empresa aqui? Boa. Passa pelo crivo interno, então o time Hackett e eu faço parte desse processo. Analisa a empresa, tanto os dados numéricos, então a gente tem algumas perguntas objetivas e quantitativas sobre a empresa, taxa de crescimento, número de clientes, enfim, alguns números bem precisos. Sim. Mas a gente olha muito também para o empreendedor, muito para outros dados qualitativos, né? Então, esse empreendedor, qual que é a jornada dele? Quais foram os erros e acertos? Quanto tempo ele está persistindo e não insistindo na ideia? Então, a gente olha muito para isso. A partir do momento que a gente passa por esse crivo, a gente vai subindo no alto escalão da Hackett, né? Até o momento que chega para o nosso comitê. Vocês têm uma graduação, então? Temos. Até porque a gente recebe muitas startups para entrarem no processo de investimento, né? Então, a gente tem linhas de corte até chegar no último momento em que a gente junta os sócios da Hackett, o nosso CEO, para tomar essa definição, bater o martelo, vamos botar essa startup para captação através da Hackett. Seja privada, seja pública. Privada, quando a gente conecta com uma empresa ou com um investidor único específico. Sim. Pública, quando a gente coloca na plataforma DivHub, né, que é a nossa sócia, e qualquer pessoa que baixar o aplicativo e se cadastrar pode investir. A gente está com uma rodada aberta agora do Girabank. A gente abriu essa rodada com o intuito de democratizar o investimento em bancos. O valor mínimo para captação é de R$10. Então, uma pessoa pode ser sócia do banco a partir de R$10. É um micro IPO.
podemos chamar assim. A gente tokeniza, né? Tokeniza. Exato. A gente acha que o usuário do banco pode ser também sócio desse banco. Entendi. Então a gente bateu recordes brasileiros, o segundo até internacional também, no volume de investidores nessa captação, que está aberta no momento. A gente está fazendo algo bem legal. Então a gente, depende do público, a gente direciona para um lado, mas a gente tem esse processo de decidir ou não se ela vai para se ela vai captar conosco. Entendi. A decisão de investir ou não normalmente fica do outro lado da moeda. A gente conecta, mas quem toma a decisão final é o consumidor. Agora, como é que fica sabendo de uma operação dessa, por exemplo? O público fica sabendo disso? Quer dizer, quais são os canais que vocês utilizam para chegar no público? É público específico? Já é um público determinado? Falou assim, por exemplo, essa empresa aqui, nós temos um grupo, temos um banco de dados aqui que pode ser interessante apresentar para eles para captar R$10, por exemplo. Ou não, ou isso é aberto? A gente divulga muito nas redes sociais, na mídia mesmo, né? E é sempre uma parceria, né? Entre a própria Raqueto, entre a plataforma que é DiviHub e entre também a empresa que está recebendo o investimento, né? Então, no Girabank, um dos sócios é um influenciador digital. Então, ele também nos apoia na divulgação dessa rodada de investimento, né? Então, a gente usa muito as redes sociais e também a mídia, tanto especializada quanto a tradicional, para divulgar para o público geral. Tá. Agora, a partir desse momento, uma startup ela é carente de uma série de normas internas para cuidar principalmente de dinheiro, né? Sim. Vocês fornecem isso também? Vocês dão esse apoio para as empresas também? Boa. A gente tem, para esse tipo de situação, a gente conecta ou com os nossos parceiros, que a gente traz para dentro do nosso ecossistema e oferece essas condições especiais. A gente tem parceiros, por exemplo, que ajudam as startups a terem melhor controle dos seus custos, maior controle financeiro. E a gente também tem mentores Raqueto. A gente tem mentores de Ambev, Amazon, do próprio Google, de empresas que são líderes de mercado em seus segmentos para ajudar essas startups a resolver seus problemas e os problemas dos seus clientes, né? Entendi. Então a gente dá esse suporte, não é um serviço que a gente presta, mas a gente conecta ou com o ecossistema, com pessoas especialistas nisso, ou com parceiros que fornecem esse tipo de solução. E a remuneração é da startup com eles direto? Em que sentido? Não, por exemplo, vamos pegar uma coisa para todo mundo entender. O cara não tem uma contabilidade, aí precisa de um escritório de contabilidade, por exemplo. A startup vai pagar esse escritório de contabilidade para ele prestar serviço para ela? Isso. A gente faz essa ponte, essa conexão. Exato. Lógico, a gente sempre tenta deixar da melhor maneira possível. Por isso que dentro da nossa plataforma, a gente fala assim, a gente tem uma base de startups, a gente quer ajudar essas startups. Para você entrar, você pode entrar. Mas eu não quero que você ofereça a mesma oferta que você vai oferecer se eu pesquisar no Google. Eu quero que você faça uma condição especial para as nossas startups. Sem dúvida. E quando eu falo nossas startups, não são só as que estão captando conosco, tá? São todas que se cadastram no nosso ecossistema. Entendi. Então a gente realmente quer ajudar o maior número de startups possíveis e, por outro lado, também ajudar o maior número de investidores a diversificar seu patrimônio, enfim, tá? E a procura tá grande? Tá, a gente tá em um momento, não sei se você já ouviu falar no termo equity crowdfunding. Sim. Então a gente já passou por momentos de crowdfunding que eu vou dar R$100 para um projeto acontecer, vou dar R$100 para um brinquedo ser feito, para essa empresa levantar capital e começar as produções desse brinquedo. E em troca, depois, no futuro, quando estiver pronto, ela me dá uma versão do boneco. Sim. Quando a gente fala de equity crowdfunding, a gente tem mais ou menos o mesmo esquema, tá? Então a pessoa física, ela investe seu dinheiro, se a rodada é finalizada, ela tem em troca um percentual, né, dessa empresa. É uma maneira muito legal de você diversificar seu investimento. Hoje, quando a gente fala de investimento em ações, por exemplo, a gente não tem tanto um papel
tanto na questão de incentivo tecnológico no Brasil, quanto no papel até de ser um possível mentor para essa empresa, um possível cliente cliente normalmente sim, mas um mentor. Você não tem essa possibilidade de conexão direta com o fundador, com a equipe. E no Equity Crowdfunding a gente consegue ter experiências atreladas a esse investimento, tá? A gente, dentro do Equity Crowdfunding, a gente está no terceiro momento. Então a gente teve o Crowdfunding 1.0, vamos dizer assim, que era justamente esse esquema das empresas fornecendo produtos ou serviços em troca desse dinheiro. O momento número 2, que é o mais comum atualmente, você vai aportar nessa empresa. É um processo longo, é um processo extenso, um processo que demora para você assinar contrato, que demora para você receber em troca o seu contrato normalmente, um contrato que não é tão legal para o investidor. Sim. E agora, no modelo que a Hacketto se propõe, que a gente chama de 3.0, a gente tokenizando todo esse processo, é muito ágil, é muito rápido. Sim. Então, é algo rápido e é algo que te dá mais segurança como investidor e segurança para a empresa. A gente bateu o recorde de investimento do Facundo Guerra no Love Story dentro do nosso aplicativo, que foi milhões em 42 minutos. Olha! Então, assim, é muito rápido. A demanda está grande, a gente se propõe a democratizar esse investimento. Antes era algo que só podia ser feito por pessoas que tinham uma possibilidade de aportar um dinheiro de grande volume. Sim. E hoje em dia a gente está querendo disseminar isso para o povo, né? Porque... realmente, quando você fala em investidor em startup, todo mundo imagina que é um bilionário que está botando aquela grana ali e se perder não tem problema nenhum, né? Exato. Quer dizer, o imaginário popular é que tem isso. Exato. Né? E aproveitando esse gancho, os investimentos eles deram uma refreada, deram uma secada, né? Devido à crise mundial, principalmente depois da pandemia, e essa crise que está aí com juros altos principalmente, né? Nos Estados Unidos, eu acho que o impacto foi maior do que aqui no Brasil. Sim. Se eu estiver errado, você me corrige, né? Aqui no Brasil, tem muito dinheiro na mesa ainda para investimento ou foi tudo para aplicação? Boa. A gente tem até um termo utilizado no mercado que chama dry powder, né? Então, aquele dinheiro que está na mesa e que não consegue achar startups boas para investir. Pois é. A gente está cheio de dry powder. A gente tem muito dinheiro para investir, só que agora a gente está olhando com mais precaução para as startups que a gente vai botar nosso dinheiro. Sim. Então, sim, a gente tem esse dinheiro, só que a gente olha com mais cuidado. Tá. De novo, a gente não vai olhar para aquela que adquire clientes irresponsavelmente ou de forma muito acelerada, sem pensar no futuro. Claro. A gente vai olhar pela sustentabilidade dessa empresa, tá? Nos Estados Unidos, eles passaram por uma transformação no cenário econômico de lá, que a gente já está acostumado aqui no Brasil, com a alteração da taxa de juros, né? Exatamente. Lá nos Estados Unidos não era tão comum. Então, eles estão sofrendo nesse sentido por questões de impacto até... quase que psicológico de uma mudança de paradigma. Mas no Brasil a gente está mais, no meu ponto de vista, mais controlado do que nos Estados Unidos e a gente tem dinheiro na mesa. A Califórnia sofreu muito, né? A Califórnia tá cheia de problemas, até políticos lá dentro, né? Então tem uma disputa política muito acirrada lá, da esquerda à direita americana, porque cada um tem um ponto de vista diferente. E acho que faz parte dos ciclos, né? Então, quando um domina, o outro começa a criticar e inverte. É um pêndulo, né, cara? É um pêndulo. É um pêndulo, né? E como é que tá essa questão... da inteligência artificial, por exemplo. Está surgindo um monte de startup aí, você pega o ChatGPT, por exemplo, que apareceu de uma hora para outra, né, cara? Foi assustador o negócio, né? Que é uma startup também, né? No meu ponto de vista, a gente está passando por um momento que se assemelha muito ao momento do começo dos anos 2000, né? Então, Sim. Nos anos 2000 a gente tinha o surgimento da internet, agora a gente está nesse surgimento de inteligência artificial, mas de uma inteligência artificial que é altamente inteligente e aplicável. Então, quando a gente hoje, até o ChatGPT, a gente pensava em inteligência artificial e a gente sabia que era algo que rodava por trás dos panos. É como se fosse um mágico que acertava a nossa busca no Google, que nos recomendava um filme na Netflix. Exatamente. Agora a gente está no momento de poder utilizar ela de forma proativa. Sim. Da gente utilizar a inteligência da máquina para o nosso benefício, né? Sim.
Então, eu acho que a gente está passando por um momento de disrupção, que a gente vai ter uma mudança drástica no mercado, uma mudança drástica na maneira que a gente se comporta, mas não dá para saber o que vai acontecer. Pois é, não dá, não tem jeito. Vocês estão ligados nisso? Quer dizer, vocês estão esperando que comece a surgir um monte de startups aí de inteligência artificial especificamente? E aí eu vou botar uma pimenta aqui, ó, pode ser uma startup que usa inteligência artificial através do chat GPT, inclusive. Sim, sim, estamos esperando. Acho que assim como nos anos 2000 nasceram startups referentes à internet, né? Então, claro, foi quando a Amazon nasceu, foi quando essas grandes empresas nasceram. E vou dar até um caso bem específico e pontual. Também sou professor de tecnologia na Link School of Business. Em um fim de semana, teve um grupo de alunos que conectou o WhatsApp com o ChatGPT, com um desenvolvedor de websites. E o que eles fizeram, essa startup que nasceu, entre aspas, na garagem deles, em um fim de semana, eles, de forma natural, então você descreve, olha, eu quero um site XYZ que tenha 3 seções com as cores A, B e C. No WhatsApp, o chat, ele acessa essas informações e monta o site para você. Então, você criar o site através de uma linguagem natural, é isso que o ChatGPT vai fazer, sabe? É isso que a inteligência artificial vai ser aplicada na prática. Então, essa questão até de criação de conteúdo, você digitar no seu WhatsApp, para uma empresa, para uma startup que utilize essas ferramentas, preciso de uma arte que divulgue a venda do meu cosmético e tenha um apelo XYZ, e instantaneamente ela cria essa arte. Exatamente. Então, esse tipo de startup vai nascer, não tá longe, e eu acho que vai ser uma maneira bem disruptiva que a gente vai olhar para o mercado. Eu estava conversando aqui na YTech com uma pessoa de suporte, né? Que é um líder de suporte aqui, sobre isso, né? E ele falou, cara, a gente tinha um código aqui que ele estava meio sujo, ele não estava legal, foi escrito faz muito tempo. Ele falou, eu botei no chat GPT, falei para ele limpar o código, falei para ele modernizar o código, ele me entregou um código limpo e totalmente funcional, uma coisa impressionante, cara. Mas esse que é o ponto. O pessoal, às vezes, ele tem esse medo, esse receio de perder o emprego por conta disso. Então, ele falou, daqui a pouco eu tô perdendo meu emprego, Mas como que esse caso é excelente, porque como que a pessoa vai saber se o código tá limpo ou não? Pois é. E se é funcional ou não? Tem que ter um humano ali. Precisa ter um humano por trás. Precisa ter um humano, claro que sim. A questão é só se adaptar nessa realidade e até entender, esse humano também vai precisar aprender a fazer uma boa pergunta para essas ferramentas. Claro, você precisa brifar legal, porque senão não adianta nada. Não adianta nada, você pode tentar através de queries, a gente fala de perguntas similares para o ChatGPT, a gente pode ter resultados completamente diferentes. Então você tem que saber qual que vai ser a pergunta específica que vai te gerar um melhor resultado, né? Então o humano vai continuar ali por trás. Vai, claro que tem que continuar. Escuta, pra gente finalizar agora, onde é que acha a Hacketo? Quer dizer, como é que o cara é empreendedor, ele falou, eu tenho um negócio aqui que eu acho que dá para virar uma startup, como é que faz para chegar em vocês? Boa, dar para virar startup a gente costuma pegar nesse momento um pouco mais avançado, tá? Não é no PowerPoint que a gente analisa as empresas. Claro, foi o que a gente falou. Né? Mas eu acho que esse cara também tem que continuar insistindo e batendo cabeça para atrás do seu sonho e conquistar seu mercado. A gente tem nosso website, então hacketo.com.br. Hacketo do jeito que fala com K, né? R-A-K-E-T-O. O Gabriel vai botar a legenda aí direitinho. www.hacketo.com.br. Perfeito. Tá ok. No nosso site a gente tem um formulário de inscrição, tá? A gente pede algumas informações. Nesse formulário, a partir desse momento, ele cai no nosso sistema e a gente tem um time que vai cuidar desse formulário para entender se a sua startup faz sentido ou não começar o processo conosco, tá? Além disso, convido também todos a seguirem LinkedIn, Instagram, as outras redes sociais da Hacketo. A gente também tem um canal no YouTube que a gente está começando a utilizar. E também a DivHub, né, que é a nossa plataforma que realiza essas operações por trás da Hacketo, tá? Então, podem nos procurar nas redes sociais ou através do nosso site. A gente está lançando um site novo daqui a pouquinho, que vai ficar muito mais bonito. Não que o de hoje não seja, mas vai ficar muito legal. Então, podem nos encontrar por lá. A DivHub está dentro da Hacketo?
O cara acha lá ou tem algum endereço específico? Não, a DivHub também. A DivHub é o aplicativo que a gente... Então é dentro da Raqueto, tá lá então. Não tá no site da Raqueto, por serem empresas diferentes, mas é um aplicativo que a gente utiliza para fazer essa tokenização e investimento nas startups no modo público, né? Tá. E tem redes sociais também separadas, mas eles são nossos companheiros. Tá bom, tá legal. Quero agradecer bastante pela tua agenda aqui. Eu sei que ela é bastante concorrida. Você separou para mim. Muito obrigado, viu? Imagina, foi um prazer conversar. Quando a gente fala de coisa que a gente gosta, a gente pode ficar... Para mim, o tempo passou voando. A gente ficaria até quando, sei lá, pedir uma pizza e cerveja aí no fim do dia. A gente vai fazer outras. Tá bom? Fechado, Guido. Obrigadão, viu, gente? Valeu por acompanharem, pessoal. E você que está conectado aqui no Portal Vida Moderna ou em qualquer outra plataforma, eu agradeço a sua presença por aqui. E se você estiver no YouTube, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando entra vídeo novo, que aqui entra vídeo novo praticamente todo dia. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau!